Bom, a filosofia analítica é muito fortemente representada por Bertrand Russell no começo do século XX, um filósofo inglês, descendente de família aristocrata, que perdeu os pais muito cedo e foi, enfim, criado por outros familiares, tendo tido um interesse muito grande por diversas áreas da cultura, desde a diplomacia e a política até o pensamento filosófico e a história da filosofia, tendo escrito, por exemplo, o seu História da Filosofia em 3 volumes, que você pode garantir clicando aqui embaixo no link direto para a Amazon. Mas a obra de Russell traz uma originalidade muito própria à medida que ele reivindica para a filosofia aquilo que ele também reivindicou para a matemática, com seu livro de 1910, Principia Mathematica, Princípios da Matemática, que busca argumentar que a matemática é fundamentada na lógica, a aritmética é fundamentada na lógica. E assim, também na filosofia, Russell vai buscar garantir, assegurar para a argumentação filosófica, para os trabalhos de filosofia, uma preocupação com o rigor conceitual das definições e dos termos. Ele vai trazer as linguagens artificiais. O que são linguagens artificiais? São linguagens que não mudam com o tempo. Então, por exemplo, a linguagem da lógica formal não vai ser passível a modificações, tal como o português ou o inglês é. E Russell bebe muito da fonte de Frege, que foi um célebre matemático e lógico, que é considerado o pai da lógica moderna, justamente por buscar uma língua para a lógica, uma maneira de fazer operações lógicas com previsibilidade e que possa fundar uma espécie de sistema lógico moderno, que já era um sonho do Leibniz. Leibniz até falava em uma língua filosófica, um próprio aparato conceitual e vocabular pelo qual os filósofos poderiam raciocinar, fazer inferências e extrair verdades sobre o mundo. Mas então, para os filósofos analíticos, a linguagem, a lógica, que fundamenta a linguagem, reflete o mundo, espelha o que é o caso e o que não é o caso no mundo. Então, certas proposições expressas por enunciados lógicos são verdadeiras sobre o mundo, são o caso, e outras não são. E quem trouxe isso com bastante força e influência foi o Russell, inicialmente, lá na filosofia inglesa, em Cambridge, junto com outros filósofos como Whitehead, mas aqui eu estou falando da trindade, dos mais importantes e influentes, o G. Moore. O G. Moore, ao passo que o Russell vai ter uma influência muito forte na teoria do conhecimento e, em segundo lugar, na política, como um intelectual público também, o Moore ele vai se deter mais na ética e vai ser o pai da ética contemporânea, à medida que a sua obra Principia Ética talvez tenha sido tão influente para a ética como o Principia Mathematica do Russell foi influente para a matemática. E a gente já vai falar sobre essa obra aqui daqui a pouco, que é que eu estudo no doutorado, mas também está disponível para adquirir na descrição. Ainda sobre o Russell, ele foi um dos poucos filósofos, assim como Sartre e assim como Albert Camus, mas o Camus, ele, no caso, foi literatura, o conjunto da obra, a ser indicado e ganhar um prêmio Nobel. O Russell ele ficou bem famoso também pelos seus ensaios sobre política e religião. No caso, Por que Não Sou Cristão, uma obra em que ele defende o seu ateísmo, combatendo os argumentos teístas, que está disponível aqui na descrição também e que você pode assistir o meu vídeo sobre essa obra aqui no canal. Fiz uma análise bem detida dela. Ele é uma importante influência para o ateísmo, para ateus como eu, assim como ele escreveu um ensaio chamado No Que Acredito. Esse No Que Acredito revela muito das suas posições gerais e posteriores, finais, a respeito da filosofia e do mundo. Ele inicialmente seguiu os passos de Moore
na ética, sendo influenciado sim por Jay Moore como um realista moral no começo, mas tardiamente ele virou um subjetivista. Ele passou a ser mais cético com relação à metafísica. E ele foi bem influente no Wittgenstein, que também foi bem influente nele nesse sentido. Então, a discussão entre esses três pensadores foi muito frutífera para o pensamento analítico se consolidar, de modo que hoje, em países de tradição anglófona, como os Estados Unidos, o Canadá, os países do Reino Unido, a Austrália, a África do Sul, a filosofia que é mais presente e expressiva é a filosofia da tradição analítica. Ao passo que a filosofia tradicional, que eles chamam de continental, porque ficava no continente europeu, ao passo que eles ficavam no Reino Unido, é bastante influente na França, aqui no Brasil, que tem uma tradição marxista muito forte. Mas o que eu penso é que nenhuma das abordagens é superior à outra. Eu acho que isso é uma pergunta pouco produtiva, porque a filosofia ela é um todo. Ela, com exceção, né, de alguns casos extremos, em que há pouco de realmente filosófico nos pensamentos demonstrados, ela deve ter expressão em suas mais diversas abordagens. Você pode, por exemplo, como fazem alguns filósofos analíticos contemporâneos, extrair as proposições das argumentações filológico-históricas de Nietzsche, ou das economicistas de Marx, ou das psicológicas de Freud. Mesmo os filósofos continentais vão expressar proposições, asserções sobre a realidade, nos seus enunciados, por mais confusos e obtusos que eles possam soar na leitura. Os filósofos analíticos pegam isso e extraem os argumentos e as proposições desse texto continental, digamos assim. Da mesma forma, é possível que um filósofo continental possa fazer uma bela dissertação hermenêutica sobre a filosofia analítica de Wittgenstein, ou de Moore, ou de Russell. Então elas se complementam, não são rivais. Então o Russell é um fisicalista reducionista. Ele defende que o ser humano é parte da natureza e não é contrastado com a natureza. Ele rejeita a imortalidade a partir de um argumento de probabilidade. Essas crenças sobrenaturais são agradáveis, assim como é agradável pensar que somos virtuosos e nossos inimigos não, diz ele em No que Acredito. Ele tem um argumento contra a alma. Não pode ser indivisível, pois é uma organização gradual de diferentes elementos corporais, da gestação até o crescimento. Ele argumenta que o medo é a base do dogma religioso. A religião dignificou certos tipos de medo e com isso fez um desserviço à humanidade. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou apodrecer e nada do meu ego sobreviverá. O grande mundo, como mostra a filosofia da natureza, não é bom nem mal, e não se propõe a nos fazer felizes ou infelizes, escreve ele. E seria impossível provar a ética correta. Trata-se apenas, para Russell, de diferentes visões da vida boa. A benevolência, para ele, é uma emoção, e não um princípio ou superioridade. O amor é uma combinação entre o deleite e o querer bem. O ascético sábio e o santo, segundo Russell, falham em ser seres humanos completos, pois para ele virtude é um conceito que não tem justificação científica. E a abstenção do sábio não se prova superior ao hedonismo moderado, por exemplo, de um cidadão da metrópole. Russell também foi bastante influente na teoria dos conjuntos dentro da lógica. Ele trouxe um famoso paradoxo, conhecido como paradoxo de Russell. Bom, o que é um conjunto? Um conjunto é um agregado de objetos. Você viu isso na escola, por exemplo, na matemática. É a mesma coisa na lógica. Mas qual que é o paradoxo de Russell? Ele questiona se o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmos como membro pertence a si mesmo ou não. Se pertencer, então, por definição, ele não deveria pertencer.
Mas se não pertencer, então ele deveria pertencer. É uma espécie de enigma lógico.